linha do tempo da arquitetura do período imperial e início do século XX. A arquitetura do século XIX e início do século XX foi marcada por uma série de transformações significativas, refletindo as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas da época. Esse período foi testemunha de uma transição de estilos arquitetônicos, desde a continuidade de movimentos historicistas até o surgimento de abordagens mais inovadoras e revolucionárias. Neoclassicismo, estilo arquitetônico que teve origem no final do século XVIII, com uma reação ao extravagante estilo rococó, inspirada na estética da Grécia Antiga e da Roma clássica. A arquitetura neoclássica busca incorporar elementos arquitetônicos e ornamentais destas civilizações. Além disso, tem um papel significativo na arquitetura pública e governamental, com muitos edifícios oficiais e monumentos, sendo construídos seguindo seus princípios. As características são simplicidade nas formas geométricas, uso de mármore, pedra e granito, frontões triangulares, o uso dramático das colunas altas e as ordens gregas. O neoclassicismo brasileiro reflete a busca por uma identidade arquitetônica que incorpora valores estéticos e simbólicos inspirados na antiguidade clássica, tanto durante o período colonial quanto os anos seguintes. Nisso, o classicismo teve uma influência significativa na arquitetura brasileira, especialmente durante o período colonial do século XIX. O estilo foi introduzido no Brasil pelos arquitetos europeus, e suas características foram incorporadas em edifícios públicos e privados. O Museu Nacional está situado em um edifício histórico que remonta ao período imperial brasileiro. O edifício serviu como residência para a família real portuguesa antes de se tornar o Museu Nacional em 1818. O edifício apresenta características arquitetônicas neoclássicas, com elementos como colunas, frontões e proporções simétricas. Essas características são representativas da influência arquitetônica europeia da época. Revivalismo, movimento que busca reviver e resgatar elementos do passado, muitas vezes inspirando-se em estilos, valores e tradições das épocas anteriores. Este fenômeno é observado em várias áreas, incluindo arquitetura, literatura, arte. O revivalismo pode ser uma resposta a mudanças sociais, políticas ou econômicas, buscando estabilidade e identidade em elementos do passado. As características são uso de elementos decorativos antigos, uso de materiais naturais e cores vibrantes e detalhes ornamentais. O revivalismo arquitetônico no Brasil refere-se a um movimento que ocorreu principalmente nos séculos XIX a XX, no qual arquitetos e construtores buscavam resgatar e reinterpretar estilos arquitetônicos do passado. Este fenômeno ficou influenciado por uma variedade de estilos, incluindo o neoclássico, gótico, renascentista e outros. O Palácio Quintadinha é um palácio brasileiro localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi construído a partir de 1941 pelo empreendedor mineiro Joaquim Rolha, para ser o maior cassino-hotel da América do Sul. O Art Nouveau se manifestou originalmente na Europa, inicialmente na França durante o final do século XIX, quando o mundo atravessava a Segunda Revolução Industrial, entre 1850 a 1945. Teve como conceito propor novas formas de fazer artístico. Logo, este movimento também ficou conhecido como Arte Nova. Assim, com o intuito de promover a originalidade e de quebrar as tradições e o rigor formal da arte acadêmica e do neoclassicismo, essa corrente conquistou adeptos em todo o mundo por seu caráter vanguardista. O Art Nouveau na arquitetura abraçou uma estética baseada na natureza. Logo, suas obras contavam com elementos que a imitavam, como formas orgânicas e estilo floreado. O uso de materiais específicos como o ferro, que simulava o movimento das árvores, e o vidro, que dava leveza às construções, também foi bastante propagado. Sendo assim,
Esse período ficou marcado com algumas características como linhas curvas assimétricas e delicadas, a natureza como fonte de inspiração, o prestígio das formas orgânicas, combinação da forma com a função, design extravagante, uso de materiais como vidro e ferro, ter como inspiração os estilos barroco e rococó, a presença de vitrais e mosaicos. O edifício Vila Penteado, em São Paulo, é considerado a primeira obra elaborada com características do Art Nouveau. Projetada pelo arquiteto sueco Carl Ekman, essa construção foi realizada em 1902. Considerado um dos principais cartões postais de São Paulo, o viaduto Santa Ifigênia também é caracterizado por tal estilo. A arquitetura eclética retrata uma fase de transição cujo período remete à metade do século XIX e que se prolonga até os primeiros anos do século XX. Esse período não se apegou a nenhuma regra ou padrões fixos, por isso foi considerado um estilo heterogêneo. Marcado pelos avanços da engenharia, um fato que possibilitou que novos elementos e técnicas fossem introduzidos nas construções, como por exemplo, o uso do aço, do vidro, do ferro forjado e do vidro laminado. No entanto, vale ressaltar que apesar dessa evolução, os arquitetos e os outros profissionais da área não tinham referência de como esses elementos pudessem ser utilizados nas obras. Desse modo, utilizavam como parâmetro construções feitas no passado para assim orientarem seus projetos. Porém, ao mesmo tempo que esse estilo arquitetônico contou com a visão e as técnicas do passado, ele também promoveu a invenção de uma nova linguagem e um novo olhar baseado na estética da experimentação. O ecletismo ficou marcado por características como a simetria dos espaços, o prestígio do luxo e da riqueza decorativa, a rigidez da classificação dos ambientes internos, o destaque para a proporção, a importância de elementos para a construção como o ferro, a presença de colunas e outras peças ornamentais, a expressividade, a dramaticidade e a sofisticação das construções, a presença de um ou mais estilos arquitetônicos, o surgimento e o crescimento de design de interiores. Como tais exemplos de ecletismo no Brasil, podemos citar duas edificações, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a Pinacoteca de São Paulo. O modernismo no Brasil iniciou no século XX. Suas características são a simplicidade, funcionalidade, integração, iluminação, espaços livres e a planta livre. Diferente de algumas abordagens modernistas, a arquitetura modernista brasileira frequentemente incorporou linhas curvas e formatos orgânicos, criando essa estética única e fluida. Os arquitetos modernistas brasileiros frequentemente experimentavam com novos materiais, como concreto armado, e buscavam formas inovadoras de estruturação, destacando a funcionalidade e a eficiência, além da integração com a natureza. O maior nome de destaque foi do arquiteto Oscar Niemeyer. O arquiteto deixou um legado impressionante, realizando projetos icônicos em vários estados brasileiros, além de outros países. O arquiteto gostava de trabalhar com suas formas arredondadas e, ao longo de sua trajetória, se tornou dono de um estilo único, privilegiando formas monumentais, simbólicas e esculturais. Em algumas ocasiões, Niemeyer manifestou-se, inspirando a natureza nas suas curvas para criar os seus projetos. Um exemplo de obra que podemos citar de Oscar Niemeyer é a Pampulha, localizada em Belo Horizonte. O estilo internacional ocorreu no início do século XX e tem como suas características formas retilíneas, formas geométricas simples e linhas retas, superfícies planas com fachadas lisas e desprovidas de ornamentos, espaços interiores abertos com poucas paredes de divisórias, promovendo uma sensação de fluidez e amplitude no ambiente, ambientes amplos com sensação de abertura e expansividade, planta flexível, permitindo adaptações ao longo do tempo para atender às necessidades em constante mudança, simplificação da forma, eliminando elementos ornamentais e focando na funcionalidade e na estética minimalista. Prevalência de formas abstratas. Muitas vezes emprega formas abstratas e simbólicas, afastando de representação literal. Rejeição à decoração. É uma característica distintiva, refletindo a ênfase na forma e na pura funcionalidade. Uso constante de aço, concreto e vidro, destacando a preferência por materiais modernos
industriais. Aspecto minimalista, enfatizando o princípio de que menos é sempre mais. Predomínio dos espaços em branco, que são frequentemente predominantes para criar uma sensação de leveza e simplicidade.